Olá meus divos, como estão? Aqui é a Luri, esse é o Coruja de Nanquim e hoje nós vamos falar sobre O Outro Lado da Cidade, uma antologia de contos fantásticos. O Outro Lado da Cidade é um livro que foi financiado no Catarse e ele foi organizado pela Thaisa Reis e o Jorian Felipe. Esse livro reúne 10 contos de fantasia e tudo mais meio urbano. É mais ou menos como um realismo fantástico. Só que eles envolvem várias épocas e várias coisas, dependendo do autor do conto. Desses 10 contos, 5 deles eu selecionei hoje para falar um pouquinho aqui para vocês. O primeiro conto que eu vou falar para vocês é O Coração Mecânico, da Bárbara Moraes. A Bárbara, ela também é escritora da trilogia Anômalos aqui no Brasil, muito famosa já. E a história desse conto se baseia na vida de uma garota chamada Ana, na época da colonização do Brasil. Então, sei lá, acho que foi depois da independência do Brasil, não tenho certeza. Não fala muito de tempo ali, mas eu consigo, pela ambientação, mais ou menos saber quando foi. A Ana, ela nasceu com problemas cardíacos e ela não sabia como ela ia sobreviver. Aos 7 anos dela, ela foi convidada para pegar e passar por uma cirurgia e tudo mais. E aí, aos 16 anos dela, ela sofreu uma cirurgia onde o coração dela foi substituído por um coração de metal. Não é uma coisa tecnológica, ele é mais uma coisa steampunk, sabe? É um coração feito de engrenagens e tudo mais, mas sem aquela tecnologia toda. E a coisa boa desse conto foi justamente essa coisa de misturar a época da colonização com um pouco de steampunk. E no final do conto muita coisa acontece e tu acaba desejando ter um livro daquela história, porque me deixou com vontade de ler o que aconteceu depois daquilo, o que aconteceu com a Ana e os caras que ajudaram ela e toda aquela confusão, sabe? Foi um conto bem gostoso. O segundo conto que eu tenho pra indicar pra vocês é o conto Sem Troco, do Vinícius Lisboa. Esse conto conta a história de 3 pivetes de rua que tentam assaltar uma mulher. A mulher reage ao assalto e um outro cara vê e começa a correr atrás deles. E um desses garotos acaba correndo em direção a um túnel onde ele se agarra na janela de um ônibus e entra pra dentro. Só que ele entrou no ônibus e a velhinha que tá dentro do ônibus olha pra ele e diz assim: nossa, tá com um cheiro estranho. E ele: qual é, tia? Não usa durante, não sei o quê. E ela: você tá vivo. E aí tu fica: como assim? Ele tá vivo? Como assim? Como assim? E assim, esse conto foi muito legal, porque eu não esperava o conto ser assim. E ele leva pra um lado completamente diferente do normal, do que deveria ser o conto, sabe? E eu gostei bastante. E ele é um conto que não é daqueles contos que tu sente que o cara se apressou, que ele deixou de contar alguma coisa. Não, ele teve um começo, meio e fim. E ele foi conclusivo, e ele foi suficiente, e ele foi ótimo por isso, entende? É um conto que eu realmente recomendo bastante pra vocês lerem. O terceiro conto que eu tenho pra falar é o Relógio, do Lucas Anenga, que foi um conto que eu quero um livro. Eu quero um livro desse conto, porque o cliffhanger do final desse conto, meu Deus. A história é a seguinte: ela começa com um vovozinho, um senhorzinho pedindo um táxi. E ele é depois, futuramente, tu vai descobrindo que ele é detetive. Ele já é um cara que tá pra se aposentar. E ele envolve um crime que, meu Deus, sem pé nem cabeça, não tem solução. Como é que eu vou solucionar sobre isso aqui? Que é tipo um quarto que tava trancado por dentro. E aí a pessoa de dentro do quarto foi morta a facadas. E aí a única outra pessoa da casa não lembra de nada, não consegue falar, tá em estado de choque e etc. E aí esse senhor, ele vai dar meio que uma consultoria pra pessoa responsável desse caso. E, cara, eu adorei esse conto. É o mais próximo do nosso tempo atual. E ele tem muito de realismo mágico e magias e coisas. E, meu Deus, é muito bom. Sério, Lucas Anenga, por favor, escreva um livro sobre isso, que eu gostei muito desse conto. O quarto conto é O Santuário Profanado, da Roberta Spindler, que é a mesma escritora de A Torre Acima do Véu, um livro que já tem várias repercussões aí pelos booktubers da vida. E é um conto que basicamente ele é Criminal Minds envolvendo criaturas e reinos mágicos. Não tem como explicar isso de outra forma. Ocorrem vários assassinatos, o ser responsável pela investigação repara que é um assassino em série, que ele tem os mesmos rituais, as mesmas maneiras de agir e tudo mais. Ele solicita ajuda pra fora do lugar, reino mágico onde ele vive e tudo mais, e aí envolve já a polícia do nosso mundo, e enfim. Muito bom o
conto. Muito bem desenvolvido, muito bem escrito. Algumas coisas ficaram levemente apressadas, mas muito gostoso mesmo de se ler. Sério, eu adorei aquele conto. O quinto conto é O que Dizem os Gatos, da Mary C. Miller. É um conto que me lembrou muito um filme do estúdio Ghibli chamado O Reino dos Gatos. A história da Bea, de Beatriz. Ela tá indo dormir e aí, do nada, do nadismo mesmo, aparece um gato. E ela fica feliz que é um gato. Mas ela começa a ver que o gato tá falando com ela. Tipo, oi, e aí, tudo bem, tá ligado? E ele pede ajuda pra ela. Eu preciso de ajuda, eu preciso que tu venha comigo, não sei o quê. E aí, o conto entra assim na melhor parte do Reino dos Gatos possível, sabe? Eu gostei muito desse conto por isso. Ele é um conto simples, não tem muitos desafios, mas ele toca tão fundo na gente, assim, é tão bonitinho, sabe? Eu gostei muito dele. E o último conto é O Estranho da Meia-Noite, da Lena Rodrigues, que é um dos únicos contos aqui que eu... Poxa, por que tiveram que apressar ela pra escrever esse conto, pra ela ter que terminar de forma abrupta? Tava tão bom, sabe? Esse conto conta a história de duas irmãs gêmeas, a Naila e a Ayla. No caso, quem conta a história é a Ayla, porque a Naila morreu. Ela faleceu um ano antes, quando ela se suicidou no aniversário de 15 anos das duas. E desde então, assim, a Ayla ela se fechou ainda mais pro mundo e tal. E ela meio que escuta uma segunda voz que ela acha que é irmã dela. Um negócio assim. E o Estranho da Meia-Noite é um joguinho que eles jogam durante a festa de 16 anos dela, que ela resolve dar a festa e tudo mais, etc. Sem os pais saberem, porque, tipo, os pais ficaram muito mal com a morte da outra filha e... enfim. E esse foi um conto que eu gostei muito, cara. A maneira de escrita, a forma descritiva, tudo mais, muito boa. Só que aí chega no final do conto, tu sente que ela apressou o final pra ter que terminar o conto logo por algum motivo inexplicável, sabe? E ele podia ter sido muito melhor aproveitado se fosse um pouquinho mais longo. Mas ok, relevem isso. Leiam o conto que tá muito bom. No geral, eu gostei somente desses contos do livro porque eu sou chata. Eu não tenho certeza se esse livro tá disponível para venda em todas as livrarias e tudo mais. Ele é da Aquária Editorial e eu sei que eu comprei ele numa loja de revenda de mangás que tem vários livros de fantasia e coisas de RPG também. Então é por isso que eu não tenho certeza de onde vocês vão conseguir encontrar esse livro. E foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, compartilhe com seus amigos. Deixem um joinha aqui embaixo. E comentem caso tenham lido esse livro, o que acharam e quais os seus contos favoritos. Um grande beijo pra vocês e até a próxima!